Olá, meu querido leitor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja ouvindo essa leitura, eu quero te desejar um excelente dia, né? E pessoal, nós já estamos aqui na nossa quarta leitura desse livro incrível que é Uma Vida Interrompida. Tenho recebido alguns comentários, principalmente da minha amiga Márcia, que está gostando muito, está achando a história triste, né? Que realmente é uma história triste, mas que nos leva a refletir bastante sobre um dos assuntos mais tabus, né? Que é a morte, né? Que é algo que vem para todo mundo, mas que as pessoas não gostam de falar muito sobre, né? E principalmente sobre o luto, né? Sobre o luto de uma família inteira que perdeu um dos seus entes queridos, do seu núcleo familiar, e que precisa arrumar um jeito de sobreviver, né? E passar por esse luto, né? Pessoal, nós vamos hoje começar aqui pelo capítulo 9. Nós lemos até o capítulo 8 na leitura passada. E eu vou tentar, pessoal, esse capítulo aqui ele é um pouquinho grande, tá? Ele é um pouquinho grande. Mas eu vou tentar ler pelo menos 3 capítulos hoje, tá? Espero conseguir, porque aí a gente dá uma boa avançada nessa história, porque esses 3 capítulos são mais grandinhos, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Capítulo 9. Minha avó chegou na véspera da minha homenagem com seu estilo habitual. Ela gostava de alugar limusines e chegar do aeroporto bebendo champanhe vestida com o que chamava de seu grosso e maravilhoso animal, um Mickey comprado de segunda mão no bazar da igreja. Meus pais não a tinham exatamente convidado, mas sim incluído na lista, caso ela quisesse comparecer. No final de janeiro, o diretor Caden tinha inventado a ideia. Vai ser bom para seus filhos e para os alunos do colégio, disse ele. Encarregou-se de organizar o evento na nossa igreja. Meus pais pareciam sonâmbulos dizendo sim às perguntas dele, concordando com flores ou alto-falantes. Quando minha mãe comentou a respeito no telefone com sua mãe, ficou surpresa ao ouvir as palavras. Eu vou. Mas você não precisa vir, mãe. Houve um silêncio do lado da minha avó. Abigail, disse ela, estamos falando do funeral da Susan. Aí vamos para outro parágrafo aqui. Vovó Lynn envergonhava minha mãe insistindo em usar seus casacos de pele de segunda mão para dar a volta no quarteirão e por ter, certa vez, ido a uma festa do bairro muito maquiada. Ficava fazendo perguntas à minha mãe até saber quem era todo mundo, se minha mãe tinha visto sua casa por dentro, qual era a profissão do marido, que carro tinha. Ela construía um sólido catálogo dos vizinhos. Agora eu percebia que era um jeito de tentar entender a filha. Um cerco equivocado. Uma dança sem par. Jack, disse minha avó chegando perto dos meus pais na varanda da frente. Precisamos de bebidas fortes. Ela então viu Lindsay tentando se esgueirar para o andar de cima e ganhar mais alguns minutos antes da visita obrigatória. As crianças me odeiam, disse Volin. Tinha um sorriso congelado de dentes perfeitos e brancos. Mãe, disse minha mãe, e eu queria me jogar dentro daqueles olhos de oceano de perda. Tenho certeza de que Lindsay está só indo se arrumar para ficar apresentável. Coisa impossível na sua casa, disse minha avó. Lynn, disse meu pai, esta casa está diferente da última vez que veio aqui. Vou pegar uma bebida para você, mas peço a você para respeitar isso. Ainda lindo como sempre, Jack, disse minha avó. Minha mãe pegou o casaco da minha avó. Holiday estava trancado no quartinho do meu pai desde que Buckley tinha gritado de seu posto de observação na janela de cima. É a vovó! Meu irmão se gabava para Nate e para qualquer outra pessoa disposta a ouvir que sua avó tinha os maiores carros do mundo todo. Você está linda, mãe, disse minha mãe. Enquanto meu pai estava longe, minha avó disse, como ele está? Estamos todos aguentando, mas é difícil. Ele ainda está resmungando que foi aquele homem? Ele ainda acha isso sim. Vocês vão ser processados, sabe? Disse ela. Ele não contou para ninguém, a não ser para a polícia. O que elas não podiam ver era que minha irmã estava sentada acima delas no último degrau. E não deveria contar. Entendo que ele precisa culpar alguém, mas... Lynn, uísque com soda ou martini? Perguntou meu pai, aparecendo de novo no hall. O que você vai tomar? Na verdade, eu não estou bebendo ultimamente, disse meu pai. É esse o seu problema. Vou dar o exemplo. Ninguém precisa me dizer onde ficam as bebidas. Sem ser um animal grosso e maravilhoso, minha avó era magérrima. Esfomeada, era o que ela tinha dito ao meu
ao me aconselhar quando eu tinha 11 anos. Você precisa ficar esfomeada, querida, antes de acumular gordura por muito tempo. Gordura infantil é só mais um sinônimo de feiura. Ela e minha mãe tinham brigado sobre eu ter ou não idade suficiente para tomar benzedrina. Sua salvadora particular, dizia ela. Estou oferecendo à sua filha minha salvadora particular e você está proibindo? Vamos lá. Quando eu era viva, tudo que minha avó fazia era ruim. Mas naquele dia, uma coisa estranha aconteceu quando ela chegou em sua limusine alugada. Abriu nossa casa e entrou como um furacão, com todos os seus ridículos enfeites. Ela estava trazendo a luz de volta. Você precisa de ajuda, Abigail. Abigail, disse minha avó, depois de ter comido a primeira refeição de verdade que minha mãe preparava desde o meu desaparecimento. Desculpa aí. CG aqui. Você veio forte. Vamos lá. Minha mãe ficou pasmada. Pasmada. Tinha calçado suas luvas azuis de borracha, enchido a pia de água com sabão e estava se preparando para lavar a louça toda. Lindsay secaria. Sua mãe, imaginava ela, chamaria Jack para lhe servir um digestivo. Mãe, que gentil da sua parte. Não é nada, disse ela. Vou só correr até o hall e pegar minha bolsa mágica. Ah, não. Ouvi minha mãe dizer entre os dentes. Ah, sim, a bolsa mágica, disse Lindsay, que não tinha dito nada durante toda a refeição. Mãe, por favor, protestou minha mãe quando vovó Lynn voltou. Muito bem, crianças, limpem a mesa, tragam sua mãe aqui, vou fazer uma maquiagem. Mãe, isso é loucura, tenho toda essa louça para lavar. Abigail, disse meu pai. Ah, não. Ela pode fazer você beber, mas não vai chegar perto de mim com esses instrumentos de tortura. Eu não estou bêbado, disse ele. Você está sorrindo, disse minha mãe. Processe ele, então, disse vovó Lynn. Buckley, pegue sua mãe pela mão e arraste ela até aqui. Meu irmão obedeceu. Era engraçado ver sua mãe receber ordens e ser obrigada. Vovó Lynn? Perguntou Lynn timidamente. Minha mãe estava sendo conduzida por Buckley até uma cadeira da cozinha que minha avó tinha virado na sua direção. O que é? Você pode me ensinar a me maquiar? Meu Deus do céu, Deus seja louvado. Posso? Minha mãe se sentou e Buckley subiu em seu colo. Qual o problema, mamãe? Você está rindo, Abby? Meu pai sorriu. E ela estava rindo e estava chorando também. A Suzy era uma boa menina, querida, disse vovó Lynn. Igual a você. Não houve intervalo. Agora levante o queixo e deixe eu ver essas bolsas debaixo dos seus olhos. Buckley desceu e foi para uma cadeira. Isso é um Curvex, Lindsay, explicou minha avó. Eu ensinei tudo à sua mãe. A Clarissa... Eita, gente, esqueci de como se fala Clarissa. A Clarissa usa isso, disse Lindsay. Minha avó ajeitou as almofadas de borracha do Curvex dos dois lados dos cílios da minha mãe. E minha mãe, conhecendo o ritual, olhou para cima. Você falou com a Clarissa? Perguntou meu pai. Na verdade, não, disse Lindsay. Ela está andando direto com o Brian Nelson. Eles matam algo suficiente para pegar uma suspensão de 3 dias. Não espero isso da Clarissa, disse meu pai. Ela pode não ter sido nenhuma santinha, mas nunca foi uma delinquente. Quando encontrei com ela, ela estava cheirando a maconha. Espero que você não esteja entrando nessa, disse vovó Lynn. Ela terminou o resto do seu uísque com refrigerante e bateu o copo longo na mesa. Então, está vendo, Lindsay? Está vendo como quando os cílios estão curvados só aumenta os olhos da sua mãe? Lindsay tentou imaginar os próprios olhos, mas em vez disso viu os cílios louros de Samuel Heckley, enquanto seu rosto se aproximava do dela para um beijo. Suas pupilas se dilataram, pulsando, diminuindo e aumentando como pequenas e ferozes azeitonas. Estou chocada, disse vovó Lynn, e pôs as mãos nas cadeiras, uma das quais ainda presa no cabo torto do Covex. Que foi? Lindsay Salmão, você está namorando, anunciou minha avó para todos. Meu pai sorriu. De repente ele estava gostando da vovó Lynn. Eu também estava. Estou nada, disse Lindsay. Minha avó, prestes a falar quando minha mãe sussurrou. Está sim. Que bom, querida, disse minha avó. Você deveria ter um namorado. Assim que eu terminar sua mãe, vou dar aquele tratamento da vovó Lynn em você. Jack, prepare um aperitivo para mim. Gente, que loucura, né? Porque ela realmente trouxe um tchan, né, pra casa, né? Ela colocou o pessoal pra cima, fez a mãe sorrir, o pai sorrir. Às vezes, a casa ali, todos os integrantes estão tão
atolados naquele luto, né, que realmente precisam de uma luz assim, invadindo a casa, tirando eles da rotina, fazendo eles sorrirem. Isso é importante na fase do luto, assim. Cadê? Aperitivo se bebe, começou minha mãe. Não me corrija, Abigail. Minha avó ficou de porre. Ela fez Lindsay ficar igual uma palhaça, ou, como a própria vovó Lindsay disse, uma garota classe A. Meu pai ficou com o que ela chamou de bem bebinho. A coisa mais incrível foi que minha mãe foi para a cama e deixou a louça suja na pia. Quando o resto da casa estava dormindo, Lindsay ficou na frente do espelho do banheiro se olhando. Tirou um pouco do blush, secou os lábios e correu os dedos pelas partes inchadas, recém-depiladas de suas outroras fartas sobrancelhas. No espelho, viu algo diferente. E eu também vi, uma adulta capaz de se cuidar sozinha. Debaixo da maquiagem estava o rosto que ela sempre tinha conhecido como seu, até muito recentemente, quando tinha se transformado no rosto que fazia as pessoas se lembrarem de mim. Com lápis de olho e delineador, ela agora via o contorno de seus olhos ficava mais marcado. E eles pareciam duas joias incrustadas em seu rosto, importadas de algum lugar distante, onde as cores eram mais vivas do que as cores na nossa casa jamais tinham sido. Era verdade o que dizia nossa avó. A maquiagem ressaltava o azul de seus olhos. As sobrancelhas depiladas mudavam o formato de seu rosto. O blush realçava as cavidades debaixo de suas maçãs do rosto. Cavidades que poderiam ficar um pouco mais côncavas, comentou nossa avó. E seus lábios? Ela ficou treinando expressões faciais. Fez biquinho, beijou, deu um sorriso bem grande, como se ela também tivesse um coquetel. Olhou para baixo e fingiu rezar como uma boa menina, mas levantou um dos olhos para ver como ficava com cara de boazinha. Foi para a cama e dormiu de costas para não estragar seu novo rosto. Que legal, né, gente? A avó realmente, ela trouxe essa alegria genuína para casa, né? Vamos lá, continuando. A senhorita Bethel Udermeyer foi a única pessoa morta que minha irmã e eu jamais vimos. Ela se mudou com o filho para a nossa área de expansão quando eu tinha 6 anos e Lindsay 5. Gente, eu não entendi muito bem isso, vou repetir. A senhorita Bethel Udermeyer foi a única pessoa morta que minha irmã e eu jamais vimos. Jamais vimos. Tá, vamos lá. Ela se mudou com o filho para a nossa área de expansão quando eu tinha 6 anos e Lindsay 5. Minha mãe disse que ela tinha perdido parte do cérebro e algumas vezes saía da casa do filho e não sabia onde estava. Muitas vezes eu ia parar no nosso quintal da frente, em pé debaixo do corniço, olhando para a rua como se esperasse um ônibus. Minha mãe sentava na cozinha e fazia chá para elas duas. E depois de acalmá-la, telefonava para a casa de seu filho para avisar onde ele estava. Algumas vezes não tinha ninguém em casa e a senhorita Udermeyer ficava sentada diante da mesa da nossa cozinha, olhando para o centro de mesa durante horas. Quando chegávamos em casa do colégio, ela estava lá, sorria para nós, muitas vezes chamava a Lindsay de Natalie e estendia a mão para tocar seus cabelos. Quando ela morreu, seu filho incentivou minha mãe a levar Lindsay e eu ao enterro. Minha mãe parece ter um carinho especial pelos seus filhos, escreveu ele. Ela nem sabia o meu nome, mãe, reclamou Lindsay enquanto nossa mãe abotoava os intermináveis botões redondos da casaca dela. Outro presente pouco prático da vovó Lynn, pensou minha mãe. Pelo menos ela chamava você de alguma coisa, disse eu. Era depois da Páscoa, e uma onda de calor de primavera tinha chegado naquela semana. Toda a neve do inverno, com exceção da mais teimosa, tinha sumido debaixo da terra, e no cemitério da igreja dos Udermeyer havia neve presa à base das lápides, enquanto, ali perto, botões de ouro começavam a brotar. A igreja dos Udermeyer era chique. Católicos de classe alta, tinha dito meu pai no carro. Lindsay e eu achamos isso muito engraçado. Meu pai não queria ir, mas minha mãe estava tão grávida que não conseguia dirigir. Durante os últimos meses da gravidez de Buckley, ela não coube atrás do volante. Sentia-se tão mal durante a maior parte do tempo que evitávamos ficar perto dela por medo de sermos reduzidas a escravas. Vamos lá. Mas sua gravidez lhe permitia escapar daquilo que Lindsay e eu não conseguíamos parar de falar durante semanas, e com o que fiquei sonhando durante muito tempo. Depois, ver o corpo. Eu podia dizer a meu pai
a meu pai e a minha mãe, que não queria que isso acontecesse. Mas o Sr. Udemeia abriu caminho para nós duas na hora de passar pelo caixão. Qual de vocês duas se chama Nathalie? Perguntou ele. Ficamos encarando seu rosto. Apontei para Lindsay. Queria que você viesse se despedir, disse ele. Tinha o cheiro de um perfume mais doce do que a minha mãe usava às vezes. E o ardor do perfume no meu nariz e meu sentimento de ser excluída me deram vontade de chorar. Você pode vir também, disse ele para mim, estendendo as mãos para podermos entrar na nave, uma de cada lado dele. Tá, aquilo não era a senhora Udemeia, era outra coisa, mas também era a senhora Udemeia. Tentei manter meus olhos fixos nos anéis de ouro brilhantes em seus dedos. Mãe, disse o Sr. Udemeia, eu trouxe a menininha que você chama de Nathalie. Tanto Lindsay quanto eu reconhecemos mais tarde que esperávamos que a senhora Udemeia falasse e tínhamos decidido individualmente que se ela falasse, íamos nos agarrar uma a outra e sair correndo. Mas 1 ou 2 segundos cruciantes estava terminado. E fomos liberados para voltar para junto da nossa mãe e de nosso pai. Não fiquei muito surpresa quando vi a senhora Bethel Udemeia pela primeira vez no meu céu. Nem fiquei chocado quando Holly e eu a vimos andando de mãos dadas com a menininha loura que ela apresentou como sua filha, Nathalie. Ah, que fofo. Então era isso. Vamos lá. Na manhã da minha homenagem, Lindsay ficou no quarto pelo máximo de tempo possível. Não queria que minha mãe visse que ainda estava maquiada, até ser tarde demais para fazê-la lavar o rosto. Ela também tinha dito a si mesma que não teria problema pegar um vestido do meu armário, que eu não ligaria. Mas foi esquisito ver aquilo. Ela abriu a porta do meu quarto, uma câmara mortuária que, em fevereiro, estava sendo cada vez mais perturbada. Gente, é a hora, gente, desculpa. Embora ninguém, nem minha mãe, nem meu pai, nem Buckley, nem Lindsay, confessasse ter entrado lá, nem ter pegado coisas que não tinha intenção de devolver. Qualquer perturbação, mesmo que não fosse possível pôr a culpa em Holiday, era culpa dele. Lindsay queria ficar bonita para Samuel. Abriu as portas duplas do meu armário e olhou a bagunça. Eu não era exatamente ordeira, então todas as vezes que minha mãe nos dizia para arrumar o quarto, eu jogava o que quer que estivesse no chão ou em cima da cama dentro do armário. Lindsay sempre queria as roupas que eu ganhava quando ainda eram novas, mas sempre ficava com elas de segunda mão. Coitada, a irmã do meio. Nossa, disse ela sussurrando na penumbra do meu armário, com culpa e deleite. Percebeu que tudo que via na sua frente era agora dela. Oi? Toque, toque, disse vovó Lynn. Lindsay deu um pulo. Desculpe incomodar você, querida, disse ela. Pensei que tinha ouvido você aqui. Minha avó estava vestindo o que minha mãe chamava de um dos vestidos Jack Kennedy. Ela nunca tinha entendido por quê. Ao contrário de todas nós, sua mãe não tinha quadril. Era capaz de caber dentro de um vestido de corte reto e preenchê-lo exatamente o suficiente, mesmo aos 62 anos, para que ficasse perfeito. O que você está fazendo aqui? Perguntou Lindsay. Preciso de ajuda com esse zip. Vovó Lynn se virou e Lindsay pôde ver o que nunca tinha visto em nossa mãe. A parte de trás do sutiã preto da vovó Lynn. O cós de sua anágua. Deu 1 ou 2 passos que a separavam da nossa avó e, tentando não tocar em nada exceto no gancho do zíper, fechou o vestido. E esse colchete aí em cima, disse vovó Lynn. Pode fechar para mim? Havia um cheiro de talco e Chanel número 5 espalhado por todo o pescoço de nossa avó. É um dos motivos para se ter um homem. É impossível fazer essas coisas sozinhas. Lindsay era da altura da nossa avó e ainda estava crescendo. Enquanto pegava metade de colchete em cada mão, viu os tênues fios de cabelo louros na base do crânio da nossa avó. Viu a penugem cinza que descia por suas costas e pescoço. Prendeu o vestido e depois ficou ali parada. Esqueci como ela era, disse Lindsay. O quê? Vovó Lynn se virou. Não consigo me lembrar, disse Lindsay. Quero dizer, o pescoço dela, sabe? Será que algum dia eu olhei para ele? Ah, querida, disse vovó Lynn. Venha cá. Ela abriu os braços, mas Lindsay se virou para dentro do armário. Preciso ficar bonita, disse ela. Você é bonita, disse vovó Lynn. Lindsay ficou sem fôlego. Uma coisa que vovó Lynn nunca fazia era distribuir elogios. Quando eles vinham, era uma preciosidade inesperada. Vamos encontrar uma bela roupa para você aqui, disse vovó Lynn, andando em direção às minhas roupas. Ninguém era capaz de escolher uma roupa como vovó Lynn.
Nas raras vezes em que ela nos visitava, perto do começo das aulas, levava nós duas para fazer compras. Ficávamos maravilhadas vendo seus dedos ágeis tocarem cabides como se fossem as teclas de um piano. De repente, excitando só por um segundo, ela separava um vestido ou uma blusa e os levantava para vermos. O que acha? Perguntava ela. Era sempre perfeito. Enquanto ela olhava minhas saias, blusas, calças e casacos, tirando-os do armário, colocando na frente do tórax da minha irmã, ela falava: Sua mãe está péssima, Lindsay. Nunca a vi assim antes. Vovó, quieta, estou pensando. Ela levantou meu vestido de domingo preferido. Era de lã quadriculada, escura, e tinha uma gola Peter Pan. Eu gostava dele principalmente porque a saia era tão ampla que eu podia me sentar no banco da igreja de pernas cruzadas e fazer a barra ir até o chão. Mas onde ela comprou esse saco? Perguntou minha avó. Seu pai também está péssimo, mas está com raiva. Quem era aquele homem sobre quem você perguntou para a mamãe? Ela retesou o corpo ao ouvir a pergunta. Que homem? Você perguntou para a mamãe se o papai ainda estava dizendo que tinha sido aquele homem. Que homem? Pronto. Vovó Lin suspendeu um vestido curto, azul escuro, que minha irmã nunca tinha visto. Era da Clarice. É tão curto, disse Lindsay. Estou chocada com sua mãe, disse vovó Lin. Ela deixou a menina comprar uma roupa da moda. Meu pai gritou do hall de entrada que esperava todo mundo lá embaixo em 10 minutos. Vovó Lin entrou em ritmo de preparativos. Ajudou Lindsay a passar o vestido azul escuro por cima da cabeça. Depois as duas voltaram correndo para o quarto de Lindsay para buscar sapatos. E depois, finalmente, no corredor, debaixo da luz de teto, ela consertou o delineador e o rímel borrado no rosto da minha irmã. Deu o toque final com pó compacto, passando o disco de algodão de leve de baixo para cima dos dois lados do rosto de Lindsay. Foi só quando minha avó desceu as escadas e minha mãe comentou sobre o comprimento do vestido de Lindsay, enquanto olhava com desconfiança para minha avó que minha irmã e eu percebemos que vovó Lin não tinha um pingo de maquiagem no rosto. Buckley viajou entre elas duas no banco de trás, e quando se aproximavam da igreja, olhou para a vovó Lin e perguntou o que ela estava fazendo. Quando não dá tempo de passar ruge, isso põe um pouco de vida nelas, disse ela. Então Buckley a imitou e beliscou as próprias bochechas. Samuel Hagley estava em pé junto aos postes de luz de pedra que afiavam o caminho até a porta da igreja. Vestia preto e ao seu lado, seu irmão mais velho, Hall, usava o casaco de couro surrado que Samuel tinha usado no dia de Natal. O irmão de Samuel parecia uma cópia mais escura dele. Estava queimado de sol e seu rosto estava marcado de tanto andar de motocicleta a toda velocidade por estradas rurais. Quando minha mãe se aproximou, Hall se virou depressa e se afastou. Este deve ser o Samuel, disse minha avó. Eu sou a avó Má. Vamos entrar? Disse meu pai. Que bom ver você, Samuel. Lindsay e Samuel foram na frente, enquanto minha avó ficava para trás e se punha do outro lado da minha mãe. Uma frente unida. Um inspetor Federman estava em pé, perto da porta usando um terno que parecia ser do tipo que pinica. Acenou com a cabeça para meu pai e pareceu demorar os olhos na minha mãe. Quer entrar conosco? Perguntou meu pai. Obrigado, disse ele, mas só quero ficar por perto. Nós agradecemos. Eles entraram no vestíbulo lotado da nossa igreja. Eu queria subir pelas costas do meu pai, abraçar seu pescoço, sussurrar em seu ouvido, mas eu estava ali em todos os poros e frestas. Ele tinha acordado de ressaca e virava de lado para olhar a respiração curta da minha mãe no travesseiro. Sua linda mulher, sua linda menina. Queria pôr a mão na bochecha dela, tirar o cabelo da frente de seu rosto, beijá-la. Mas dormindo ela estava em paz. Não tinha havido um dia desde a minha morte em que chegar ao fim do dia não tivesse sido um tormento. Mas a verdade era que o dia da homenagem não foi dos piores. Pelo menos era honesto. Pelo menos era um dia organizado em torno daquilo que tantos preocupava, a minha ausência. Hoje ele não precisaria fingir que estava voltando ao normal, o que quer que fosse normal. Hoje podia andar com a tristeza estampada no rosto, e Abigail também. Mas ele sabia que assim que acordasse não olharia direito para ela pelo resto do dia. Não olharia realmente para dentro dela e veria a mulher que tinha conhecido antes do dia em que recebera a notícia da minha morte. Quase 2 meses depois, a ideia daquilo como uma notícia estava se dispersando nos corações de todos, com
com exceção da minha família e de Ruth. Ela foi com meu pai. Estavam em pé no canto, perto do armário de vidro que guardava um cálice usado durante a Guerra Revolucionária, quando a igreja tinha sido um hospital. O senhor e a senhora DeWitt estavam conversando com eles. Em casa, na sua escrivania, a senhora DeWitt tinha um poema de Ruth. Na segunda-feira, irei mostrar o poema orientador educacional. Era um poema sobre mim. Parece que minha mulher concorda com o diretor Caden, dizia o pai de Ruth, que a homenagem vai ajudar a fazer as crianças aceitarem. O que o senhor acha? Perguntou o senhor DeWitt. Acho que para frente é que se anda e que temos de deixar a família em paz. Mas a Ruth queria vir. Ruth viu minha família cumprimentando pessoas e reparou com horror no novo visual da minha irmã. Ruth não acreditava em maquiagem. Acreditava que aquilo diminuía as mulheres. Samuel Heckler segurava a mão de Lindsay. Uma palavra de suas leituras surgiu em sua mente. Subjugação. Mas então eu a vi reparar em Hal Heckler, do outro lado da janela. Ele estava em pé, perto dos túmulos mais antigos da frente, e fumava uma guimba de cigarro. Ruth, perguntou seu pai, o que é? Ela se espantou e olhou para ele. O que é o quê? Você estava olhando para o vazio 1 segundo atrás, disse ele. Gosto de olhar túmulos. Ah, menina, você é meu anjo, disse ele. Vamos pegar um lugar antes de todos os bons ficarem ocupados. Clarissa estava lá, com Brian Nelson com cara de envergonhado vestindo um terno do pai. Ela se aproximou da minha família e quando o diretor Caden e o Sr. Bott a viram, afastaram-se e deixaram chegar perto. Ela apertou a mão do meu pai primeiro. Oi, Clarissa, disse ele. Tudo bem? Tudo, disse ela. Tudo bem com o senhor e com a senhora Salmon? Estamos bem, Clarissa, disse ele. Que mentira estranha, pensei. Quer sentar conosco no banco da família? Ah, ela baixou os olhos para as mãos. Estou com meu namorado. Minha mãe tinha entrado em uma espécie de transe e estava encarando o rosto da Clarice. Clarissa estava viva e eu estava morta. Clarissa começou a sentir aquilo, aqueles olhos a perfurá-la, e sentiu vontade de sair dali. Então Clarissa viu o vestido. Ei, disse ela, estendendo o braço para minha irmã. O que foi, Clarissa? Interrompeu minha mãe. Ah, nada, disse ela. Tornou a olhar para o vestido, sabendo que nunca mais poderia pedi-lo de volta. Abigail, disse meu pai. Ele estava atento à sua voz, à sua raiva. Alguma coisa estava acontecendo. Vovó Lynn, que estava bem atrás da minha mãe, piscou para Clarissa. Só estava reparando como a Lindsay está bonita, disse Clarissa. Minha irmã corou. As pessoas do vestíbulo começaram a se mexer e a se separar. Era o reverendo Strike, andando em direção aos meus pais com suas vestes. Clarissa se afastou para procurar Brian Nelson. Quando o encontrou, juntou-se a ele entre os túmulos. Ryan Singer ficou de fora. Despediu-se de mim do seu próprio jeito, olhando uma foto e o retrato feito em um estúdio, que eu tinha dado para ele naquele outono. Olhou nos olhos daquela foto e viu através deles o fundo de camurça marmorizado na frente, do qual todas as crianças tinham de sentar, debaixo de uma luz quente. O que significava morta? Perguntou Ryan a si mesmo. Significava perdida? Significava congelada? Significava desaparecida? Ele sabia que ninguém era exatamente do jeito que aparecia nas fotos. Sabia que ele próprio não era tão selvagem nem tão assustado quanto parecia nas suas. Deu-se conta de uma coisa enquanto fitava minha foto, que aquela não era eu. Eu estava no ar à sua volta. Estava nas manhãs frias que ele agora passava com Ruth. Estava nos momentos silenciosos que passava sozinho no intervalo dos estudos. Eu era a menina que ele tinha escolhido beijar. Ele queria, de alguma maneira, me libertar. Não queria queimar minha foto nem jogá-la fora, mas também não queria mais olhar para mim. Fiquei olhando para ele enquanto ele punha foto dentro de um dos imensos livros de poesia indiana, dentro dos quais ele e a mãe tinham imprensado dúzias de frágeis flores que iam lentamente se transformando em pó. Na homenagem, disseram coisas legais a meu respeito. O reverendo Strike, o diretor Caden e a senhora DeWitt, mas meu pai e minha mãe passaram a cerimônia toda anestesiados. Samuel ficava apertando a mão de Lindsay, mas ela não parecia perceber sua presença. Mal piscava os olhos. Buckley estava sentado vestindo um pequeno terno emprestado para a cerimônia por Nate, que havia tido um casamento naquele ano. Ele se agitava e olhava para meu pai. Foi vovó Lynn quem fez a coisa mais importante daquele dia. Durante o último hino, enquanto minha família se punha de pé, ela se inclinou para Lindsay e sussurrou. Perto da porta. É ele. Lindsay olhou. De pé, logo atrás de Lynn Federman, que agora estava do lado de dentro da porta,
Cantando junto com todo mundo estava um homem do bairro. Ele estava vestido mais casualmente do que qualquer outra pessoa, usando calças caqui deburadas de flanela e uma pesada camisa também de flanela. Durante um segundo, Lindsay pensou reconhecê-lo. Seus olhos se cruzaram. Então ela desmaiou. Com toda a confusão gerada para socorrê-la, George Heavy se esgueirou entre as lápides da guerra revolucionária, atrás da igreja, e se afastou sem ser notado. Terminamos o capítulo 9, pessoal. Vamos para o capítulo 10. Capítulo 10. Todo ano, no Simpósio de Talentos Estadual, os bons alunos da 6ª a 8ª série se reuniam em um retiro de 4 semanas para, como sempre achei, passear entre as árvores e ficar fazendo perguntas uns para os outros. Em volta da fogueira, cantavam oratórios em vez de canções populares. No chuveiro das meninas, elas desfaleciam pensando no físico de Jack Dumbose ou no lombo frontal de John Kennedy Galbraith. Mas até os bons alunos tinham seus grupinhos. Eram os CDFs de ciência e os cabeções de matemática. Eles formavam o degrau superior, mais alto, embora um pouco deficiente socialmente, da escada de bons alunos. Em seguida haviam os cabeções de história, que conheciam a data de nascimento e morte de todos os personagens históricos de que qualquer um jamais tinha ouvido falar. Eles passavam pelos outros alunos do acampamento gritando datas enigmáticas, aparentemente insignificantes. 1769 a 1821, 1770 a 1831. Quando Lindsay passava pelos cabeções de história, pensava as respostas consigo mesmo. Napoleão, Hegel. Tinha também os mestres do saber misterioso. Todo mundo reclamava da presença deles entre os bons alunos. Esses eram os alunos capazes de quebrar um aparelho e construí-lo de novo sem precisar de diagramas nem instruções. Eles entendiam as coisas de um modo real, não teórico. Pareciam não se importar com suas notas. Samuel era um mestre. Seus heróis eram Richard Feynman e o irmão Hall. Hall tinha abandonado o colégio e agora dirigia a oficina de motocicletas perto do sumidouro, onde atendia todo mundo, dos Hells Angels aos idosos que dirigiam lambretas motorizadas pelos estacionamentos de seus asilos. Hall fumava, morava em cima da garagem dos Heckles e vivia uma série de histórias de amor nos fundos de sua oficina. Quando as pessoas perguntavam a Hall quando ele ia crescer, ele dizia, nunca. Inspirado por isso, quando os professores perguntavam a Samuel o que ele queria ser, ele dizia, não sei, acabei de fazer 14 anos. Com quase 15 agora, Ruth Connors sabia, na casinha de ferramentas de alumínio atrás de sua casa, cercada pelas maçanetas e aparelhos que seu pai tinha encontrado em velhas casas listadas para demolição, Ruth ficava sentada no escuro e se concentrava até sair de lá com dor de cabeça. Corria para casa, passava pela sala de estar onde seu pai estava sentado lendo e subia para o quarto, onde os trancos escreviam seus poemas. Ser Suzy, depois da morte. Em pedaços, ao lado dela agora. E seu preferido, aquele de que ela mais sentiu orgulho e que levou consigo para o simpósio, dobrado e redobrado tantas vezes que as dobras pareciam cortes. A borda do túmulo. Ruth teve de ser levada até o simpósio de carro, porque naquela manhã, quando o ônibus estava saindo, ainda estava em casa com uma crise aguda de gastrite. Estava tentando fazer regimes esquisitos, só com legumes, e na noite anterior tinha comido um repolho inteiro no jantar. Sua mãe se recusava a respeitar o Eita, que palavrinha chata, gente. Vegetarianismo que Ruth tinha passado a adotar depois da minha morte. Isso não é Suzy, pelo amor de Deus, dizia sua mãe jogando um bife de 2 centímetros de altura na frente da sua filha. Seu pai a levou primeiro ao hospital às 3 da manhã e depois para o simpósio, parando em casa no meio do caminho para pegar a mala que sua mãe tinha feito e deixado no final do caminho que levava à garagem. Enquanto o carro entrava no acampamento, Ruth percorria com os olhos a multidão de alunos enfileirados para receber crachás. Viu minha irmã no meio de um grupo de mestres só de meninos. Lindsay tinha evitado pôr seu sobrenome no crachá, decidindo, em vez disso, desenhar um peixe. Assim, não estava exatamente mentindo, mas esperava encontrar alguns alunos de colégios próximos que não conhecessem a história da minha morte, ou que pelo menos não fossem ligá-la ao fato. Durante toda a primavera,
Ela tinha usado o pingente com metade do coração partido, enquanto Samuel usava a outra metade. Eles eram tímidos em relação a seu afeto um pelo outro. Não andavam de mão dadas pelo corredor do colégio, não trocavam bilhetes. Almoçavam juntos. Samuel levava em casa. No dia do seu aniversário de 14 anos, ele lhe levou um bolinho com uma vela em cima. Fora isso, diluíam-se no mundo dividido por gênero de seus pares. Na manhã seguinte, Ruth acordou cedo. Como Lindsay, Ruth era uma estranha no ninho no acampamento de bons alunos. Ela não pertencia a nenhum dos grupos. Tinha feito uma excursão pelo mato e recolhido plantas e animais que precisava ajudar a identificar. Quando não gostou das respostas fornecidas por um dos CDFs de ciência, resolveu começar a batizar as plantas e flores sozinha. Fazia um desenho da folha ou do botão em sua agenda, escrevia de que sexo pensava que fosse e depois lhe dava o nome como Jean para uma planta de folha simples e Pasha para uma flor mais peluda. Quando Lindsay entrou tropeçando no refeitório para o café da manhã, Ruth estava na fila para uma segunda porção de ovos com salsicha. Tinha inventado toda uma história de não comer carne em casa e precisava respeitá-la, mas ali no simpósio ninguém sabia do juramento que tinha feito. Ruth não falava com minha irmã desde antes de eu morrer, e quando falou foi só para se desculpar no corredor do colégio. Mas via Lindsay voltando para casa com Samuel e a via sorrir com ele. Ficou olhando minha irmã dizer sim para as panquecas e não para todo o resto. Tentava imaginar a si própria sendo minha irmã como tinha imaginado ser eu. Quando Lindsay encaminhava as cegas para o último lugar da fila, Ruth perguntou: "Para que é o peixe?" Perguntou Ruth, balançando a cabeça em direção ao crachá da minha irmã. "Você é religiosa?" "Presta atenção na direção do peixe", disse Lindsay, desejando simultaneamente que servissem pudim de baunilha no café da manhã. Combinaria perfeitamente com suas panquecas. "Ruth Connors, poeta", disse Ruth, apresentando-se. "Lindsay", disse Lindsay. "Salmão, né?" "Por favor, não", disse Lindsay, e por um segundo Ruth pôde experimentar a sensação de forma um pouco mais vívida. A sensação de passar por mim. Como as pessoas olhavam para Lindsay, imaginavam uma menina coberta de sangue. Mesmo entre os bons alunos que se distinguiam por fazerem as coisas de modo diferente, as pessoas se juntavam em pares durante os primeiros dias. Geralmente eram pares de meninos ou pares de meninas. Aos 14 anos, poucos relacionamentos sérios tinham se formado, mas naquele ano houve uma exceção: Lindsay e Samuel. Aí aqui, gente, tá assim, beijar, só que todo em caps lock, letra maiúscula, né? E com as letras separadas, B-E-I-J-A-E, beijar. Piscava para eles onde eles querem que fosse. Sem ninguém para vigiá-los e com o calor do verão, algo brotou dentro deles como ervas naninhas. Era tesão. Eu nunca tinha sentido aquilo em estado tão puro, nem visto sua progressão tão avassaladora em alguém que eu conhecia. Alguém com quem eu compartilhava a mesma carga genética. Eles tomavam cuidado e seguiam as regras. Nenhum orientador poderia dizer que tinha mirado sua lanterna embaixo dos arbustos mais densos, perto do dormitório dos meninos, e encontrado Salmão e Heckley em pleno ato. Eles marcavam pequenos encontros do lado de fora, atrás da lanchonete ou perto de determinada árvore que tinham marcado bem no alto com suas iniciais. Beijavam-se. Queriam ir mais longe, mas não conseguiam. Samuel queria que fosse uma ocasião especial. Tinha consciência de que deveria ser perfeito. Lindsay só queria acabar com aquilo, deixar tudo para trás para poder entrar na idade adulta. Transcender o espaço e o tempo. Pensava em sexo como no transporte de jornada nas estrelas. Você evaporava e se via navegando em outro planeta depois de 1 ou 2 segundos necessários para retomar o curso. "Eles vão transar", escreveu Ruth em seu diário. Eu tinha grandes esperanças em relação ao fato de Ruth escrever tudo. Ela contou ao seu diário sobre o dia em que passei por ela no estacionamento, sobre como eu a tinha tocado naquela noite, literalmente estendido a mão. Foi a sensação que ela teve, sobre a aparência que eu tinha naquela hora, sobre como ela sonhava comigo, sobre como acalentava a ideia de que um espírito podia ser uma espécie de segunda pele para alguém, uma camada protetora, de certo modo, sobre como talvez, se fosse assídua, pudesse libertar nós duas. Eu lia por cima do seu ombro enquanto ela descrevia seus pensamentos e me perguntava se um dia alguém acreditaria nela.
Quando ele estava me imaginando, sentia-se melhor, menos sozinho, mais conectado a alguma coisa lá fora, a alguém lá fora. Em seus sonhos, via o milharal e um mundo novo se abrir, um mundo onde talvez ela também pudesse encontrar chão. Você é uma ótima poetisa, Ruth, ela me imaginava dizendo, e seu diário a fazia sonhar acordada em ser uma poetisa tão boa que suas palavras tivessem o poder de me ressuscitar. Eu pude olhar para trás e ver uma tarde em que Ruth tinha visto sua prima adolescente se despir para tomar banho enquanto ela ficava sentada no tapete, trancada no banheiro, para sua prima poder tomar conta dela como a tinham mandado fazer. Ruth tinha tido vontade de tocar a pele e os cabelos da prima, vontade de ser abraçada. Eu me perguntava se esse desejo de uma menina de 3 anos tinha provocado o que veio aos 8 anos. Aquela sensação difusa de diferença, de que suas paixões por professores ou pela prima eram mais verdadeiras do que as paixões das outras meninas. As dela continham um desejo que ia além do carinho e da atenção. Alimentavam uma ânsia, começavam a florescer verdes e amarelas até se transformar em um tesão cor de açafrão, com as pétalas macias se abrindo para sua estranha adolescência. Não, escreveu ela no diário, que quisesse transar com mulheres, mas queria desaparecer dentro delas para sempre. Queria se esconder. É outro parágrafo aqui. A última semana do simpósio era sempre passada na preparação de um projeto final, que os diversos colégios apresentavam em uma competição na última noite antes de os pais voltarem para pegar os alunos. A competição só era anunciada no café da manhã de sábado daquela última semana, mas de qualquer maneira os alunos tinham começado a se preparar para ela. Era sempre uma competição pela melhor ratoeira, então os padrões ficavam mais altos a cada ano. Ninguém queria repetir uma ratoeira que já tivesse sido construída. Samuel foi procurar os alunos de aparelho. Precisava dos pequenos elásticos que os dentistas distribuíam. Eles ajudariam a manter a tensão do braço de sua ratoeira. Lindsay implorou por um pouco de papel alumínio limpo ao cozinheiro aposentado do exército. Sua ratoeira consistia em refletir a luz para confundir os camundongos. Pessoal, quem não viu o filme, tá? Eu acho que esse spoiler não faz muito mal não, tá? Mas quem não viu o filme não tem esse simpósio, essa viagem que eles fazem. Então isso daqui é mais uma parte do livro, né? Que meio que, como eu posso dizer, desenvolve mais a Ruth, que não tem no filme. Então, você vê que o filme, ele não quer desenvolver outros personagens além da família e da Suzy. Porque a Ruth, ela tem bastante destaque aqui no livro, ao contrário do filme. Tá, vamos lá. E se eles gostarem do próprio reflexo? Perguntou Lindsay a Samuel. Eles não veem com tanta nitidez, disse Samuel. Ele estava arrancando papel dos prendedores de arame do estoque de sacos de lixo do acampamento. Se um aluno olhasse de modo estranho para os objetos comuns do acampamento, era muito provável que estivesse pensando em como aquilo poderia servir para o último grito em matéria de ratoeira. São bem fofinhos, disse Lindsay certa tarde. Lindsay tinha passado a maior parte da noite anterior capturando camundongos selvagens com iscas de barbante e colocando debaixo da tela de arame em uma antiga gaiola de coelhos. Samuel olhou para eles com atenção. Eu acho que poderia ser veterinário, disse ele, mas não acho que gostaria de abrir a barriga deles. A gente precisa matar os bichinhos? Perguntou Lindsay. É uma competição pela melhor ratoeira, não pelo melhor campo de concentração para camundongos. O Art está contribuindo com caixãozinhos feitos de madeira balsa, disse Samuel rindo. Que horror! O Art é assim mesmo. Dizem que ele era afim da Suzy, disse Lindsay. Eu sei. Ele fala nela? Lindsay pegou um graveto comprido e fino e o passou pela tela. Na verdade, ele perguntou sobre você, disse Samuel. O que você respondeu? Que você está bem, que vai ficar bem. Os camundongos ficavam correndo do graveto para o canto da gaiola, onde se aglomeravam uns por cima dos outros em um esforço inútil para fugir. Vamos construir uma ratoeira com um sofazinho de veludo roxo dentro. E a gente pode armar um mecanismo para quando eles se sentarem no sofá, uma porta abaixar e as bolinhas de queijo começarem a cair. A gente pode chamar sua ratoeira de Reino do Roedor Selvagem. Samuel não pressionava minha irmã como os adultos. Em vez disso,
discorria com detalhes sobre o pano para forrar sofá de camundongo. Naquele verão, eu tinha começado a passar menos tempo olhando do mirante porque ainda podia ver a terra quando andava pelos campos do céu. A noite chegava e os lançadores de dardos e pesos iam embora para outros céus. Céus onde uma menina como eu não tinha lugar. Será que eles eram horríveis, esses outros céus? Piores do que me sentir tão sozinha entre os meus semelhantes vivos que continuavam a crescer? Ou seriam eles aquilo que eu sonhava? Lugares nos quais se podia ficar preso para sempre em um mundo de Norman Rockwell, com peru sendo servido constantemente a uma mesa cheia de parentes. Um parente piscando o olho com malícia e cortando a ave. Quando eu ia longe demais e pensava com força suficiente, a paisagem mudava. Eu podia olhar para baixo e ver milho para cavalos e então podia ouvir um canto, uma espécie de murmúrio e gemido baixo me avisando lá da ponta. Minha cabeça latejava e o céu escurecia e era aquela noite de novo. Aquele ontem eterno revivido. Minha alma se solidificando, ficando pesada. Cheguei muitas vezes à borda do meu túmulo desse jeito, mas ainda não tinha olhado lá dentro. É verdade que eu comecei a me perguntar o que significava a palavra céu. Pensei, se aqui fosse o céu de verdade, seria onde meus avós morariam. Onde o pai do meu pai, meu preferido deles todos, me pegaria no colo e dançaria comigo. Eu sentiria apenas alegria e não teria nem memória, nem milharal, nem túmulo. Você pode ter isso, me disse Franny. Muita gente tem. Como se faz a transição? Perguntei. Não é tão fácil quanto se pensa, disse ela. Você precisa parar de desejar determinadas respostas. Não estou entendendo. Se parar de perguntar por que você foi morta em vez de outra pessoa, se parar de investigar o vácuo deixado pela sua morte, se parar de se perguntar o que todo mundo lá na Terra está sentindo, disse ela, pode ficar livre. Em poucas palavras, você tem de desistir da Terra. Isso me parecia impossível. Ruth se esgueirou para o dormitório de Lindsay naquela noite. Eu sonhei com ela, sussurrou ela para minha mãe. Lindsay piscou para ela, sonolenta. Com a Suzy? Perguntou. Desculpa pelo incidente no refeitório, disse Ruth. Lindsay estava na cama de baixo de um beliche de alumínio de 3 andares. A vizinha, imediatamente acima dela, se mexeu. Posso deitar aí com você? Perguntou Ruth. Lindsay assentiu. Ruth se ajeitou do lado de Lindsay na faixa estreita da cama. O que acontecia no seu sonho? Sussurrou Lindsay. Ruth lhe contou, virando o rosto de modo que os olhos de Lindsay podiam distinguir a silhueta do nariz, dos lábios e da testa de Ruth. Eu estava dentro da terra, disse Ruth, e a Suzy passou por cima de mim no milharal. Eu podia sentir ela passando por cima de mim. Chamei ela, mas a minha boca se encheu de terra. Ela não conseguia me ouvir por mais que eu tentasse gritar. Aí eu acordei. Eu não sonho com ela, disse Lindsay. Tenho pesadelos com ratazanas mordiscando as pontas do meu cabelo. Ruth gostava do reconforto que sentia ao lado da minha irmã, do calor que seus corpos criavam. Você está apaixonado pelo Samuel? Estou. Você sente saudade da Suzy? Como estava escuro, como Ruth estava olhando para o outro lado, como Ruth era quase uma desconhecida, Lindsay disse o que sentia. Mais do que qualquer um jamais vai saber. Pessoal, a gente está quase terminando aqui esse capítulo e eu já estou aqui morrendo de sono, porque eu estou gravando essa episódio aqui de noite, né, antes de dormir. E nós vamos ler só 2 capítulos, tá? Eu vou tentar trazer mais uma leitura amanhã, tá? Vou postar essa daqui. Eu vou tentar trazer outra no domingo mesmo. Provavelmente você está vendo essa leitura aqui no domingo e eu vou tentar trazer outra no domingo mesmo. Tá? Não garanto, mas vou tentar para a gente poder ler pelo menos mais 2 capítulos e chegar na metade do livro. A gente está em 40% mais ou menos. Tá, vamos lá. O diretor do ginásio de Devon teve de ir embora do acampamento por causa de um assunto de família. E coube a recém-eleita diretora assistente do colégio de Chester Spring criar, de um dia para o outro, o concurso daquele ano. Ela queria fazer alguma coisa diferente de ratoeiras. É possível cometer um crime e ficar impune? Como cometer o assassinato perfeito? Anunciava sua filipeta feita às pressas. Não acredito nisso, gente. Imagina a irmã da Suzy lendo isso. Vamos lá. Os alunos adoraram. Os músicos, os poetas, os cabeções de história e artistas formigavam, eufóricos para começar.
Engoliram às pressas seu bacon com ovos do café da manhã e ficaram comparando os grandes crimes não solucionados do passado ou pensando em objetos de uso cotidiano que podiam usar para matar. Estava tudo muito engraçado até as 7h15 quando minha irmã entrou. A Arte a viu entrar na fila. Ela ainda não sabia de nada. Estava só sentindo a animação no ar, imaginando que a competição de ratoeiros tinha começado. Ele manteve os olhos fixos em Lindsay e viu que a filipeta mais próxima estava pregada no final da fila do self-service, perto da bandeja de talheres. Ele escutava uma história sobre Jack, o estripador, que alguém da mesa estava contando, levantando-se para devolver sua bandeja. Quando chegou perto da minha irmã, limpou a garganta. Todas as minhas esperanças estavam depositadas naquele menino trêmulo. Segure ela, disse eu. Uma prece descendo para a terra. Lindsay, disse Art. Lindsay olhou para ele. O quê? Atrás do balcão, o cozinheiro do exército estendeu uma colher cheia de ovos mexidos para pôr na bandeja dela. Eu sou o Art, da série da sua irmã. Eu não preciso de nenhum caixão, disse Lindsay, empurrando a bandeja pelo suporte de metal até onde estavam o suco de laranja e o suco de maçã em grandes jarras de plástico. O quê? Samuel me disse que você estava construindo caixões de madeira balsa para os camundongos este ano. Não quero nenhum. Eles mudaram a competição, disse ele. Naquela manhã, Lindsay tinha decidido que ia tirar a parte de baixo do vestido da Clarissa. Seria perfeito para o sofá do camundongo. Mudaram para o quê? Quer ir lá fora? Art usou o próprio copo para ficar na frente dela e impedir seu acesso aos talheres. Lindsay, ele deixou escapar. A competição é sobre assassinato. Ela ficou olhando para ele. Lindsay continuou segurando sua bandeja. Manteve os olhos grudados em Art. Eu queria lhe falar antes de você ler a filipeta, disse ele. Samuel entrou correndo na tenda. O que está acontecendo? Lindsay olhou para Samuel, sem ação. A competição deste ano é sobre como cometer o assassinato perfeito, disse Samuel. Samuel e eu vimos o tremor, o tranco interno no coração dela. Ela estava ficando tão boa que as rachaduras e fissuras eram cada vez menores. Logo, como um truque manual aperfeiçoado com o tempo, ninguém haveria fazer aquilo. Ela podia isolar o mundo inteiro, incluindo ela própria. Eu estou bem, disse ela. Mas Samuel sabia que não estava. Ela e Art ficaram olhando para suas costas enquanto ela se afastava. Eu estava tentando avisá-la, disse Art debilmente. Art voltou para sua mesa, desenhou algumas hipotérmicas, uma atrás da outra. Sua caneta apertava cada vez com mais força enquanto ele coloria o fluido de embalsamar lá dentro, enquanto retocava a trajetória das 3 gotas pingando. Sozinho, pensei, na terra como no céu. Você mata alguém esfaqueando e cortando e atirando, disse Ruth. É nojento. Concordo, disse Art. Samuel tinha levado minha irmã embora para conversar. Art tinha visto Ruth em uma das mesas de piquenique ao lado de fora com seu grande caderno em branco. Mas existem motivos bons para matar, disse Ruth. Quem você acha que foi? Perguntou Art. Ele estava sentado no banco e apoiou os pés no travessão debaixo da mesa. Ruth estava sentada quase imóvel, com a perna direita cruzada por cima da esquerda. Mas seu pé balançava sem parar. Como você ficou sabendo? Perguntou ela. Meu pai contou para a gente, disse Art. Ele chamou minha irmã e eu na sala de estar e mandou a gente se sentar. Merda, o que foi que ele falou? Primeiro ele disse que no mundo aconteciam coisas horríveis. E minha irmã disse, Vietnã. E ele ficou calado porque eles sempre brigam por causa disso, todas as vezes em que alguém menciona esse assunto. Aí ele disse, não, querida. Coisas horríveis acontecem perto de casa, com pessoas que a gente conhece. Ela pensou que fosse uma das amigas dela. Ruth sentiu uma gota de chuva. Aí meu pai não aguentou e disse que uma menininha tinha sido morta. Fui eu quem perguntou quem tinha sido. Quero dizer, quando ele disse menininha, pensei que fosse uma criança, entendeu? Não a gente. Era uma gota de verdade e elas começaram a aterrissar no tampo de sequoia. Você quer entrar? Perguntou Art. Todos os outros vão estar lá dentro, disse Ruth. Eu sei. Vamos ficar molhados. Ficaram sentados sem se mexer por algum tempo e viram as gotas caírem ao seu redor. Ouviram o ruído da chuva batendo nas folhas da árvore acima de suas cabeças. Eu sabia que ela estava morta. Eu senti, disse Ruth. Mas aí eu vi uma nota sobre isso no jornal do meu pai e tive certeza. No começo eles não usaram o nome dela, só a menina de 14 anos. Pedi a página do meu pai, mas ele não quis me dar. Quero dizer, quem mais a não ser ela e a irmã tinha faltado ao colégio a semana toda? Fico pensando, quem contou para Lindsay? Disse Art. A chuva aumentou. Art foi para debaixo da mesa.
A gente vai ficar encharcado, gritou ele para cima. E então, depressa como havia começado, a chuva parou. O sol saiu por entre os galhos da árvore acima dela, e Ruth olhou para cima, para além da árvore. Eu acho que ela ouve, disse ela, baixo demais para ser ouvido. Todo mundo no simpósio ficou sabendo quem era minha irmã e como eu tinha morrido. Imagine ser esfaqueada, dizia alguém. Não, obrigada. Eu acho legal. Penso assim, ela agora é famosa. Que jeito de ficar famoso. Prefiro ganhar o prêmio Nobel. Alguém sabe o que ela queria ser? Pergunta para Lindsay, se tiver coragem. E eles faziam a lista dos mortos que eu conhecia. Avó, avô, tio, tia. Alguns tinham perdido um dos pais, mas raramente uma irmã ou irmão mortos ainda jovem por causa de uma doença. Uma arritmia cardíaca, leucemia, alguma doença impronunciável. Ninguém conhecia ninguém que tivesse sido assassinado, mas agora conheciam a mim. Debaixo de um barco a remo velho e usado demais para flutuar, Lindsay se deitou no chão com Samuel Heckley e ele a abraçou. Você sabe que eu estou bem, disse ela com os olhos secos. Acho que o Art estava tentando me ajudar, sugeriu. Pode parar de falar agora, Lindsay, disse ele. Vamos só ficar aqui deitados e esperar as coisas se acalmarem. As costas de Samuel estavam apoiadas no chão, e ele trouxe a minha irmã para mais perto de seu corpo para protegê-la da umidade da chuva rápida de verão. Sua respiração começou a aquecer o pequeno espaço debaixo do barco, e ele não pôde evitar. Seu pênis ficou duro dentro do jeans. Lindsay estendeu a mão. Desculpa, começou ele. Eu estou pronta, disse minha irmã. Aos 14 anos, minha irmã navegou para longe de mim, rumo a um lugar em que eu nunca tinha estado. Nas paredes do meu sexo havia horror e sangue. Nas paredes dela haviam janelas. Como cometeu o assassinato perfeito? Era um jogo antigo no céu. Eu sempre escolhi o pingente de gelo. A arma do crime derrete. Nossa, pesado. E é isso, pessoal. Finalizamos o capítulo 10. Lemos até a página 121, tá? Estamos chegando aí na metade do livro. É um livro muito emocionante. Diferente do filme, ele tem aprofundado a história de muitos personagens que têm suas funções no filme, mas que não são desenvolvidas. Na parte, assim, aqui nós temos a Suzy narrando. Lá a gente vê ela vivendo o céu, né? Vivendo o céu em que ela estava, entendendo ali que ela estava numa passagem para ir para o céu mesmo, né? Como a Franny falou aqui. Então, e a gente vê a família dela lidando com luto, né? No livro, os personagens como a Ruth, a irmã dela, são mais aprofundados. Isso deixa a história até mais interessante. Ainda assim, recomendo o filme, eu gosto muito do filme. O livro, ele tá sendo um pouco diferente do que o filme, pelo menos até essa parte, porque tem foco nesses outros personagens também, mas tem sido tão interessante, tão emocionante quanto o filme. Então, fica aí a recomendação. Vou tentar trazer ainda hoje mais uma leitura, não garanto nada, mas se não tivermos mais leituras, nós aí temos ainda, deixa eu ver quantos capítulos aqui nós temos. Se eu não me engano, são 27. Deixa eu confirmar aqui. Não, são 24. Se são 24 e nós estamos no capítulo 11, né? Eu acho que tem mais umas 8 leituras aí, mais ou menos. Tá? Mais umas 8 não, mais umas 4. E ao todo serão 8. Tá? Espero eu. Eu acho que ele na reta final eu vou ler mais, tá? Então pode ser que os episódios fiquem mais longos. Mas é isso, pessoal. Vou postar aqui essa leitura. E se der tudo certo, eu trago mais uma hoje. Um abraço, fiquem com Deus. E não esqueçam de me seguir lá no Instagram e mandar sugestão de leitura, tá, gente? Eu vou atender todos que me mandarem. É isso. Um abraço.